A nova Arena do Galo começou a ser construída em abril de 2020 por investidores que hoje participam da gestão do clube. Um investimento de cerca de 746 milhões de reais e que ainda pode chegar a mais de 1 bilhão. A capacidade é de 46 mil torcedores. Mas para a primeira partida oficial contra o Santos, o estádio vai receber no máximo 30 mil pessoas, por causa de obras viárias no entorno que não ficaram prontas. A lei que autoriza o funcionamento da arena, mesmo antes do término das obras de contrapartida, foi oficializada hoje pelo prefeito de BH, Fouad Noman, com a presença da torcida do Galo. Algumas características do estádio chamam a atenção, como a proximidade das arquibancadas com o campo. Um palco maravilhoso, um dos maiores que vai ter no Brasil, um dos mais bonitos. E a ansiedade tem sido muito grande. Já me imaginei sim fazendo o primeiro gol da Arena. É o sonho realizado, a pressão da torcida vai ser aqui agora na Arena. E domingo estaremos aí lotado, empurrando o nosso time. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Galo! Já falei na abertura do programa de hoje, mas companheiro é companheiro, filho. Eu vou repetir. Eu não tenho ingresso para domingo, não adianta pedir. E como eu sou companheiro, o Everton Guimarães também não tem. Ô Dudu, eu não tenho ingresso e a quem é sócio, eu também não sou o cara ideal para resolver problemas no aplicativo. Eu não tenho formação na área, eu não tenho conhecimento na área, eu não trabalho no Atlético, eu não recebo do Atlético, eu não tenho nada com o Atlético, portanto eu não posso ajudar. A quem não tem ingresso e a quem tem, a quem é sócio, tem cadeira, tem camarote, mas não está conseguindo pegar os passes. Eu fiz as contas, amigo. Você tira, primeiro dos 46 mil capacidades, até o fim do ano só 30 mil, certo? Sim. Aí, meu caro Everton, você tira a cadeira cativa, os camarotes, os conselheiros, você tira os convidados. Os queridos. Os queridos, e você tira os patrocinadores, porque você não vai negar 500 ingressos para cada patrocinador forte do clube. Nem pode. Resumindo, eu acredito que eles vão vender mesmo entre 10 e 15 mil ingressos. E a turma que está no Galo, qual que é, hein, gente? Qual que é o mais alto do sócio? É Galo o quê? O Black. É Black? Só vai ter ingresso Forte Vingador. Só para esse. O resto vai ficar tudo sem ingresso. E aí vai ser o inferno na cabeça do Everton. Tchau, gente. Tchau. Abraço, Dudu. Precisamos de você, porque quando você for prefeito, o pobre voltará aos estádios. Ou senador, ou presidente. Mas tem que ser cargo alto. Porque você, Eduardo Costa, não pode sustentar um carguinho. Tem que ser prefeito, senador, presidente. E se não conseguir nenhum dos três, presidente da Comebol. Algum cargo desse nós temos que arrumar para você. Ó, gente, entrevista do empresário Rubens Menin ao Breno Galante e alguns trechos a gente começa a ver agora, né? Então, ele falou num dos trechos lá sobre troca de treinadores. Vamos começar a acompanhar trechos da entrevista. Veja aí. O Cuca saiu em 21, né? Que sair. Vamos procurar o melhor técnico, né? Aí trouxemos lá o Turco. O Turco, né? Eu estava no dia conversando sobre isso. O Turco saiu do Atlético com a melhor campanha de todos os tempos, de todos os técnicos, se não estou enganado, com uma margem de aproveitamento de 70 e tantos %. E eu acho que ali talvez tenha sido um grande erro do Atlético no ano passado para ter tirado o Turco. Porque ele era um cara, sinceramente, você sabe bem, né? Um cara bacana, um cara, né, do bem, querido pelo grupo, não tinha ninguém no grupo contra ele. Então, acho que a torcida exigiu, nós também, todo mundo ficou com uma vontade, tiramos o Turco. Aí veio o Cuca, poxa, chegou o Cuca, salvação da pátria, melhor, tal. E aí o time piorou demais em 22, né, muito abaixo. A gente achava que aquele time era mais forte que o de 21, tinha tido alguns reforços ali que a gente trouxe, conseguiu trazer e tal, e não deu nada certo. Aí fomos para esse ano. Aí nós tínhamos um problema de técnico, né, para esse ano. Trouxemos o Cudê. Então, o trabalho do Cudê era muito elogiado e tal. E ele é bom, mas tinha um problema de comportamental que atrapalhou tudo, né? O Rubens Menin, querido Galante, muito obrigado por ter cedido as imagens. Ô Menin, se sou presidente do Atlético, nem se o Guardiola fosse treinador e desrespeitasse a instituição, eu o manteria. Então, reafirmo, o Cudê não saiu do Atlético
porque o Kudê fazia um péssimo trabalho, um mau trabalho, um trabalho mediano dentro de campo. Ele saiu porque ele não teve equilíbrio emocional para lidar com os problemas que apareceram enquanto foi treinador do Atlético. Ele desrespeitou a instituição, ele desrespeitou o quadro de atletas que ele comandava e, portanto, o motivo foi esse. E ele ou qualquer outro treinador que tiver a mesma conduta não merece ser treinador de clube nenhum. Nenhum. Se eu sou treinador do Guarani de Divinópolis, que volta, inclusive, módulo 3, começa próximo sábado lá no Farião, contra o Poços. Se o treinador Gustavo Brancão vai para os microfones e faz o que o Kudê fez no Atlético lá no Guarani, é rua. É rua. Mas, ó, tem um negócio que a gente estava falando aqui, menino, o Dólar está até por aqui, nós vamos começar com ele. É que esse aproveitamento do simpático turco passa muito pelo Campeonato Mineiro. O aproveitamento de Mineiro nós não podemos considerar, porque o Campeonato Mineiro é realmente igual maminha de homem, não presta pra nada. E aí, Dólar, a sua tem alguma utilidade? Boa tarde. Boa tarde, Everton, companheiros, pessoal de casa. Pois é, essa entrevista do Menin tem muitos trechos interessantes aí que a gente, ao longo do programa, vai avaliar, né? Mas começando por essa fala dele, eu acho assim... Falar do Turco agora, né, relembrar esse caso, ainda utilizar o trabalho do Turco para de alguma forma blindar o Filipão agora, para mim não serve. Né? A troca de técnico ela tem que ser avaliada sempre de acordo com o contexto do momento, com o que o time tem para apresentar, o que pode apresentar, a expectativa que se tem. Né? E de fato, assim, teve uma queda de rendimento com o Turco, embora os números dele fossem até bons na época. Né? E a mesma coisa acontece agora. O Filipão assume o Atlético e os números pioraram muito. Então você não acha que dá para utilizar... Boa tarde pro povo de casa. Você é educado. Você não foi criado um caixote de maçã, não, Elton. Dá uma boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, amigos e amigas. Boa. Uma salva de palmas para Elton Novaes. É porque eu não queria perder o fio da meada aqui, mas você não acha que às vezes é até interessante utilizar as situações justamente nesse momento do Atlético? Porque olha só, o Turco tinha pouco mais de 70% de aproveitamento e o time não tinha rendimento em campo, mas entregava o resultado. O time atual, ele não tem 20% de aproveitamento dos pontos, pegando só o recorte Filipão. Ele não tem o resultado e nem a qualidade. Mas é porque o Menin fala isso sob um contexto de assim, não podemos demitir o treinador, no sentido de eu sou a favor da manutenção sempre, eu acho que o treinador tem que sempre ficar. Isso, né? E aí a gente entra numa armadilha, porque assim, hoje o Atlético tem uma queda de rendimento, inclusive. Então, se está se discutindo a continuidade do Filipão, é porque o trabalho é questionado. Não dá para pegar agora o exemplo do Turco lá atrás, que a gente nem sabe se ia funcionar ou não ele ter continuado também, para blindar o treinador atual. Cada momento tem que ser avaliado de acordo com a expectativa que está se vivendo dentro do clube. Não pode ser assim. Thiago, a média de permanência de treinadores no Atlético tem sido de 5 meses. É muito pouco. Isso mostra o que a você? Vamos voltar à história dos processos? O clube tem processos, porque aí você pega o processo que já está estabelecido no clube e pega treinador que pode se adaptar àquilo ali. Né? Você acha que o problema está aí? O problema, onde está o problema? Fala para a câmera da verdade. Buenas tardes, Boa tarde, HG, pessoal de casa. Primeiro, sobre o Turco, rapidinho. Eu acho que o grande erro ali foi ter trazido, não foi demitido. Eu também estou com você. Se trouxe, em algum momento teria que demitir, ou teria que quebrar o contrato. Para mim, o grande erro foi ter trazido. Não foi ter demitido no momento em que foi. Ele não devia nem ter chegado para trabalhar no Atlético. Sobre os demais, eu acho que as escolhas foram muito ruins, HG. A exceção do Cuca e agora do Luiz Felipe Scolari, eu acho que todas as outras escolhas eu, Thiago, não faria. Falo por mim, obviamente. Então, para mim, as escolhas foram ruins. O Turco foi uma escolha ruim. Eu acho que o Kudê foi uma escolha ruim. Talvez o Filipão, no momento em que ele estivesse, foi uma escolha ruim. O outro cara que foi contratado, que foi o Cuca, esse é o único cara que eu teria contratado, para ser bem sincero. Teria contratado em 2021, teria trazido de volta em 2022, como foi feito. E por mais que tenha fracassado no retorno ao Atlético, era um cara que tinha uma história muito importante pelo clube e tal.
Então eu apostaria no Cuca também em 2022. Para mim, sinceramente, são escolhas ruins. E mais do que escolhas ruins, o Atlético não consegue buscar treinadores que tenham o mínimo de semelhança do ponto de vista de trabalho. Todos eles têm trabalhos diferentes e todos eles pensam futebol de forma diferente. O Cuca não pensa futebol igual o Turco, que não pensa futebol igual o Kudê, que não pensa futebol igual o Filipão. Que não pensa futebol igual a diretoria. Que eu não sei nem se pensa. Não sei sobre isso. Mas ninguém pensa futebol mesmo. Mas é isso que eu falei ontem, sabe, Dola? Eu falei ontem aqui, vou repetir. Eu acho que eles precisam se afastar do futebol. O Ricardo Guimarães não pode ser a cabeça pensante para chegar a editar o rumo das coisas que envolvem futebol no clube. O Rubens Meninho, o Rafael Meninho, o Renato Salvador é administrativamente agindo. Uma diretoria futebol profissional, não. Né? Por mais que o Ricardo Guimarães já tenha um envolvimento mais direto no futebol, já, né? Mas ele foi responsável, dono do Coimbra lá atrás, já foi diretor do Atlético, presidente do Atlético. Por mais que isso seja um fato, é óbvio que ele tem um conhecimento maior que o Rafael, o Rubens e o Renato, mas, cara, não é entregar o clube nas mãos de um executivo e falar, faz o que você quiser aí, Elton, você é meu executivo. Não é isso, não é isso. É óbvio que tudo precisa passar por mas o conselho não é eles, não. Não é o Rodrigo Caetano chegava e falava assim, eu tô trazendo o zagueiraço aqui, que é o Valu, tá? Tô trazendo. Aí chega pro Renato Salvador, pro Rafael, o Rubens e o Ricardo, diz aqui, o Valu é nosso zagueiro. Aí os caras, beleza. Não, abaixo deles precisa ter um conselho, alguém para discutir com base em números, com base em ideias, com base em processos, a contratação de A, B ou C, a renovação de A, B ou C. Justifica a renovação do Vargas? Não. Não justifica, porque é caro, o custo-benefício é altíssimo. Mas por que o Vargas? Não, é porque é alto. A renovação do Hever justifica? Para mim, não. Outra coisa, como é que você abre mão? Veja bem, gente, eu não estou dizendo que são craques, não. Como é que você abre mão do Ademir? Como é que você abre mão do Sacha e deixa o Vargas? Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas quem que é o Vargas? Barato por barato, eu fico com o Ademir, eu fico com o Sacha e eu dou um jeito de botar o Sacha na vitrine. O Vargas, desculpa. Porque o que acontece, cara? Quando você vai colocar na ponta do lápis, é caro demais para manter sem jogar. É caro demais para botar em campo e não render porra nenhuma. É caro. É caro. Então essas coisas, aí chega lá os homens de cima, os quatro, e falam, isso aqui tá errado, irmão. E vai cobrar do Rodrigo Caetano. Por isso que tem que ter um conselho, não sei, cara, um conselho abaixo do gestor para pensar futebol no clube. Coloca nessa pirâmide que você está montando aí, comissão técnica e o treinador, né? Tem que colocar tudo isso, porque tem que ser pensado todas essas questões para reformular, para pensar a estrutura de um time, para conquistar títulos, para entrar dentro de uma competição, a comissão técnica. Então eu acho que às vezes, por causa dessa quebra de 5 em 5 meses, né, Thiago? Mudando de treinador, acontece toda essa quebra e acontece o que está acontecendo hoje. O Filipão tem um elenco que não é o elenco que normalmente ele trabalharia, porque ele foi pensado Kudê. Aí volta um pouquinho. Aí esse elenco foi pensado Cuca. Esse elenco foi pensado Turco. Aí o negócio aí quebrando tudo aqui na frente. Eu estava conversando com o André Luiz, querido André Luiz da Afiminas, está lá em Divinópolis, inclusive vendo a gente. Eu conversando com o André sobre como é que funciona a Afiminas. A Afiminas que explodiu com droga rede, poupa Brasil para o Brasil inteiro. Uma das maiores redes de farmácias do Brasil. Aqui a Afiminas cuida, o presidente é esse aqui, abaixo dele eu tô aqui, mas os assuntos relacionados à farmácia ali, às unidades, eu tenho toda uma equipe aqui embaixo que cuida. Não é toda hora que você vai na Afiminas e aí o presidente vai falar com... Não, tem gente que cuida aqui embaixo, eu tô aqui acima de mim tá o presidente, então tem uma escala, entendeu? E eu acho que o Atlético, todo mundo está se metendo demais em coisa que não tem que se meter. Mas o HG... comunicação se metendo no marketing, não sei o quê. Comunicação se metendo no futebol. Não, porra! E aí o colegiado se metendo aqui embaixo no futebol. Porque tem decisões que são tomadas dentro do clube que não passam pelo controle do Rodrigo Caetano, cara. Vem de cima, faz. Aí fica difícil, porque depois dá errado, você vai falar assim, culpa do Caetano, culpa do Filipão,
culpa do Cudê, culpa do Turco, mas lá de cima tá vindo uma saraivada de golpes que ninguém consegue frear. Daqui a pouco você vai falar, eu quero ouvir o Valu também, porque o homem tá louco para desabafar, conhece bem a estrutura lá do Cruzeiro. Vamos falar de risco de rebaixamento, porque o Menin também falou com o Breno Galante sobre isso, mas agora eu quero falar de dinheiro de volta. Eu quero falar para você que pode receber de volta tudo que você pagou, está pagando de forma indevida no financiamento do carro, moto, van ou caminhão. Hoje eu tô no veneno, tomei muito café, tô doidão para falar para você que você tem que pegar o telefone e chamar agora no 2566-2701, 2566-2701, porque quando você chamar aqui, os nossos consultores atendem, você vai dizer assim, olha, eu fiz um financiamento, eu quero só saber se tem juros abusivos embutidos no contrato. Aí os consultores pegam, peraí, querido, vamos fazer a consulta e identificamos, juros abusivos. Aí é pontapé inicial no processo para você receber de volta até 80%. Você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Faça como a Maria Ordália, olha aqui, ó. Faça como a Mônica Lopes, devia 18, pagou 1.900. Faça como o Walter Alves, devia 50, pagou 10. É isso que pode acontecer com você, mas você precisa tomar uma atitude agora. Chame a Solução Consultoria no 2566-2701, no QR Code que está lá. Aqui é o WhatsApp também. Conversa, fica com as mensagens registradas. Se tem financiamento de carro, moto, van, caminhão, ônibus, fala com a gente. Se estão ligando para você, falando de busca e apreensão, não entrega. Fala com a gente que a gente resolve. 2566-2701. Ô Valu, eu queria te ouvir sobre todo esse movimento, as palavras do Rubens Menin, essa questão que ele citou, foi um erro demitir o Turco. Foi um erro demitir ou ter trazido? Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos, aos Por telespectadores. que você me deu boa tarde olhando de rabo de olho para mim? Você está com algum problema comigo, irmão? Eu tenho essa mania de olhar de rabo de olho mesmo. Nossa, que medo. É um negócio meio esquisito, mas é isso aí. Eu concordo com o Thiago, por incrível que pareça, o erro foi trazer o Turco. Acho que Turco, o retorno do Cuca em 2022 e Filipão são erros. O Cudê eu teria trazido pelos trabalhos, pela forma de trabalhar, e aí é algo bem particular. E com relação do Cudê, já se falou, né? Acho que faltou um pouco também de gestão das pessoas do departamento de futebol, inclusive do Rodrigo Caetano, porque ele não é um técnico intrabalhável, né? Nem existe essa frase, mas não é impossível de se trabalhar no Cudê, porque senão a carreira dele já teria acabado no futebol. Mas é aquela coisa, igual o filme Se Beber Não Case. Quando você coloca o tigre dentro de um carro apertado, você tem que estar pronto para as reações dele, né? Acho que não foi administrado o pacote Cudê. Porque o Cudê, ele mostrou esse comportamento, não foi só no Atlético, não. O histórico dele diz isso. Para finalizar, o Atlético é tetracampeão mineiro com 4 técnicos diferentes. Isso aí mostra um pouco, pelo menos para mim, em 2021 o Atlético foi campeão muito mais por conta do pesado investimento e da qualificação do clube, do que por, existe um plano de manter o clube, o futebol sempre em alto nível. Eu acho que não existe esse plano, eu acho que não existe essa organização, e em 2021 as coisas aconteceram por conta da pesada injeção de dinheiro que já havia sido iniciada no ano de 2020. Muito bem. Deixa eu ouvir o Rubens Menin falando de novo sobre medo de rebaixamento, Andrezão. Estou aqui com um convidado com o maior prazer, mas futebol não é minha praia, tá? Sim. O que eu falei é o seguinte, eu gosto muito do Filipão. Se a comissão técnica achar que ele, se não achar, não é. Mas é o seguinte, o que eu falo é o seguinte, eu sou a favor sempre da continuidade. Eu acho que um erro que o futebol brasileiro tem, você vê os grandes times do mundo, técnico 3, 4, 5, 6 anos, o Brasil vai mudando, perde. Tem time que muda 4 vezes de técnico antes, não é legal, poxa. Não tem trabalho que seja feito dessa forma, não. Eu não participo dessa decisão, mas eu sempre achei, sempre continuo achando, que a continuidade é o melhor negócio para o futebol. Só se é um negócio muito sério que não possa... Foi o caso do Cudê, por exemplo, um evento ruim. O James está perguntando aqui se o Menin torcedor tem medo de ser rebaixado esse ano. Pô, tem medo, é lógico que tem. Todo ano a gente começa com medo. Acho difícil, né, gente? Mas futebol, tudo acontece. Aquele ano que o Cruzeiro foi rebaixado, ele entrou como favorito, né? E foi rebaixado. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Até tem time para ser rebaixado, não. O Cruzeiro também não tinha, professor. E infelizmente aconteceu, né? Porque o que rebaixa um time, o Rubens, não é o elenco. Não é o elenco. Tem elenco muito bom, como o Cruzeiro de 19, que cai.
São os outros movimentos que acontecem no clube. Eu não vejo movimentos no clube, embora muita coisa errada eu noto, muita gente nota, inclusive quem está dentro do clube passa para a gente, que há e que vocês vão corrigir agora como donos do clube. Mas tem muito elenco bom que cai, mas normalmente os erros partem de fora para dentro de campo. Ô Dola, eu queria ouvi-lo novamente sobre essa declaração e tudo que foi dito nessa entrevista do Rubens Menin para o Breno Galante. Algum ponto que você queira pensar também agora? Me chamou a atenção nessa fala dele, ele ressaltar que sempre começa o ano com medo. Eu não acredito que o torcedor do Atlético começou o ano com medo de ser rebaixado. Pelo contrário. Pelo contrário, a expectativa era muito alta. Eles venderam de que seria um ano auspicioso. Inclusive, é uma direção que sempre falou muito em investimentos altos, prometeu sempre muitos resultados, falou-se em 4 Hulks contratados, né? Sempre tinha promessas muito grandes que faziam o torcedor sonhar e fazem até hoje o torcedor sonhar. Acho que o torcedor do Atlético não teve medo de rebaixamento, né? Hora alguma. Ele citou o caso do Cruzeiro e aí você pontuou bem, né? O caso do Cruzeiro foi sui generis total, né? Foi um clube que foi ali, não vou usar o termo que merecia para evitar qualquer problema, mas teve muitos problemas de gestão, né? A gestão do clube acabou atrapalhando muito ali o andamento da temporada. E tinha uma coisa, viu, Rubens, que aconteceu no Cruzeiro, Valu, que você pode confirmar que no Atlético você não tem esse problema, tá? O conselho do Cruzeiro era todo rasgado, e quem geria o clube estava roubando do clube. Não me parece ser, né, o que está acontecendo aí. Você não tem um conselho todo rasgado e eu, sinceramente, não posso acreditar que tem alguém aí dentro roubando do clube, né? Então o Cruzeiro é um caso à parte, elenco bom, muita treta fora. No Atlético, não me parece que há movimentos que apontem para isso, mas o time precisa responder. Sobre a questão de ser a favor da continuidade, eu também sou, desde que a continuidade esteja... Porque, vamos lá, o Rubens... Você contrata o Elton Novaes, que é um ótimo executivo. Aí o Elton Novaes vai tocar o banco o Inter. Aí o Elton tá lá, e o Elton dá resultado negativo 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não vai manter. Então o futebol, eu mudei meu conceito com isso, tá? Não dá para, mas lá no Botafogo funcionou um caso raríssimo de uma sequência em que o Luiz Castro não estava bem, foi mantido e o resultado está acontecendo hoje. Caso raríssimo. Mas na maioria das vezes isso não é algo que sustenta o argumento. O Cruzeiro era uma esculhambação, Valu, por isso que caiu. O Atlético não me parece ter nenhum movimento para isso. Assim, eu respeito quem faz essa comparação com o Cruzeiro, mas acho que seria mais adequado até a comparação com o Grêmio de 2021. Porque o Cruzeiro, acontecia com o Cruzeiro igual lá Casa de Papel, né? Estava sendo roubado, saqueado de dentro para fora. E chegou um momento, especialmente depois daquela reportagem do Fantástico em 30 de maio, que as coisas dali por diante, ainda o Cruzeiro sobreviveu no ano, mas entrou em um momento totalmente descendente, né? Os jogadores não recebiam, troca de comando, enfim, era uma instituição que estava sendo arruinada de fora para dentro. No Atlético isso não acontece, pelo contrário, desde 2020, principalmente quando os R's assumem de forma velada o controle do futebol, o que a gente tem visto, especialmente nos anos de 20, 21 e 22, foi muito investimento dentro de campo. Eu acho sim, um absurdo que o Atlético, a essa altura dos acontecimentos, esteja trabalhando em cima da possibilidade de escapar do rebaixamento, tá? Eu sei que, de acordo com a tabela, não é um absurdo, mas eu repito, acho que o Atlético não tem obrigação de vencer todos os anos, tirando a eliminação da Copa do Brasil esse ano contra o Corinthians, as eliminações para o Palmeiras e do Flamengo da Copa do Brasil iriam acontecer, mas o que a gente está vendo é novamente o Atlético caminhar para um campeonato fora da realidade, da qualidade do seu elenco e dos gastos no futebol. Ô Elton, não dá pra gente imaginar que há algum movimento dentro do Atlético. Tem torcedor que questiona um monte de ações dos R's dentro do clube, né? O fato da dívida ter subido demais, etc. Aí muita gente diz assim, eu acho até que vai meio que toca no vai da valsa, tá? Tem pouca informação para sair propagando isso, mas propaga porque o outro falou, viu no grupo de WhatsApp e tal, de que os R's aumentaram a dívida para comprar o clube barato. Tem isso aí. Agora,
movimento de locupletar mesmo, de se enriquecer dentro do clube, roubar dinheiro do clube. Sinceramente, é brincadeira falar isso. Não, nesse sentido eu não concordo de maneira nenhuma. Mas eu achei esses dois trechos que nós colocamos aí um pouco contraditórios quando a gente vai começar a analisar de uma forma de um todo. Você está dizendo que nosso argumento não vale nada? Não, estou falando as palavras do Rubens. Eu acho um pouco contraditórias quando a gente vai pegar os números mesmo em si. Como eu já fiz esse paralelo, da gente pegar os números do Turco, o que era questionado era a entrega em campo. Ele tinha um número muito interessante. Hoje o Filipão tem 13 jogos no comando do Atlético e apenas 2 vitórias e não entrega nada, nenhum tipo de evolução. Muito pelo contrário, eu acho que existiu uma quebra daquela qualidade que em alguns momentos a gente via nesse time do Atlético. Então, eu acho que hoje, se fosse fazer uma avaliação, se o Atlético fosse uma empresa, fosse uma administração vindo lá de cima, os questionamentos em cima do Filipão, eles existiriam. O que hoje o Atlético apresenta, ele não pode ser nem comparado ao que foi mostrado no começo do Campeonato Carioca pela equipe do Botafogo. Nem isso é possível fazer um paralelo, porque aquele Botafogo eram feitos testes e eram mostrados isso, eram comprovados isso em cima das escalações. O Botafogo chegou a um momento, nos 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, utilizar o Sub-23. Utilizar jogadores que foram bem na copinha, justamente para o Luiz Castro acompanhar o que poderia ser utilizado ao longo da temporada. Então, nada que a gente pegar e fizer um paralelo, mas aquele Botafogo e agora teve a continuidade e veio isso. Não. O Atlético era um time que apresentava bons jogos e hoje não apresenta absolutamente nada. Nada. O Atlético conseguiu, só um minuto, o Atlético conseguiu uma vitória para cima do Bahia, sabe-se lá como. Gente, a vitória para cima... O empate com a América, sabe-se lá como. O Atlético teve 2 vitórias. A vitória para cima do São Paulo, que jogou ali recuado, indo para cima em alguns pontos marcantes dentro do jogo, mas a vitória contra o Bahia, gente, ela é realmente surpreendente, porque em qualquer momento do jogo o Bahia poderia ter feito gol. Elton, só pegando o gancho aí do que você falou, né, nesse contexto da fala do Menin sobre a continuidade praticamente a qualquer custo, né? Teve um outro momento da entrevista em que o Menin fez uma analogia e ele falou assim, porque o Filipão ele pegou um carro em movimento e um carro que já apresentava problemas. Eu concordo com a analogia do Menin. O Filipão pegou um carro que precisava balancear pneu, alinhar, trocar o óleo. E aí o Filipão fundiu o motor do carro. Isso. Então, assim, a gente não está inventando aqui uma queda de rendimento. O time estava em 4º, disputando o G4. O time agora está em 11º. O time está a 7 pontos do G4, onde ele estava quando o Filipão assumiu. E está a 6 do rebaixamento. 6 pontos do Botafogo à época, Dólar. Exatamente. Então, a gente tinha um cenário de briga até por título, quem sabe, e agora a gente olha até para a zona de rebaixamento, que ele mesmo disse que está com medo. Ô, Thiago Fernandes, eu quero que você comente essa declaração do Hulk aí. Roda. A gente não foge dessa responsabilidade, a gente sabe que estamos devendo muito, sim, principalmente nesses últimos 3 meses em questão de resultados. Poderíamos, sim, estar bem melhor. E o resultado não está vindo. Falta de trabalho não é, porque você pode perguntar a todos esses investidores aí que são pessoas sábias, que quando vem aqui presencia o nosso trabalho, o nosso presidente, a comissão vê o quanto que a gente se entrega, o quanto que a gente luta. E como eu falei, se a gente conseguir transferir exatamente o que a gente treina para o jogo, eu tenho certeza que vamos ter muito mais êxito do que mais resultados negativos como estamos tendo. Fernandes, o Brasil para ouvi-lo. Mas é que eu não vejo treino, né? Eu não sei o que eles têm treinado. Eles falam que têm treinado muito, mas eu não sei o que é, eu não consigo saber. Seria muito Eu honestamente não sei. Não acho que seja questão de tempo, não. É que eu honestamente não vejo, então eu não sei o que tem sido treinado, o que tem sido trabalhado pelo Luiz Felipe, pelo Lucas Gonçalves, pelo Pracidelli, que são ali os responsáveis por comandar essa equipe. Então o que eles têm feito? Eu não sei, honestamente não sei. Mais uma coisa que eu penso, e aí muito especificamente em relação
ao que disse o Rubens Menin, eu concordo com o Rubens Menin. Ele falou que não tinha que dar pitaco no futebol, acho melhor ele ficar longe mesmo. Porque manutenção do Filipão hoje não dá, cara. Honestamente, eu entendo quem defenda, entendo que o cara queira defender, que ele seja ali naquele momento perguntado e que ele tenha que defender a manutenção do Filipão, só que nesse momento, por tudo que o Atlético tem apresentado, pelo que o Atlético tem colhido dos resultados, infelizmente não dá mais para o Luiz Felipe Scolari. Dá para ele o fim do contrato, dá opção para ele agora de descansar um pouquinho. Dá para o fim do contrato se melhorar o aproveitamento, né? Não, entregar para ele a rescisão contratual. Tá, o fim do contrato. Entregar a rescisão contratual, agradecer ao Luiz Felipe Scolari pelos serviços prestados, mesmo que eu não tenha gostado do que ele fez. E, cara, muito obrigado. Agora vai descansar, vai fazer o que você quer fazer da sua vida, porque como treinador do Atlético não deu certo. Aqui, assim como daqui a pouco, você fala que eu preciso só chamar o Euler aqui. Por favor, Euler, vem cá, porque desconto é sempre bem-vindo e nas Casas Bahia você encontra. Pede desconto que tem, pede milhares de descontos no Pix. É isso mesmo. E mais, com o cartão Casas Bahia você pode parcelar muitos produtos em até 30 vezes. Tem descontos exclusivos e pode sacar sem complicação. Aproveite, faça agora seu cartão. É fácil, é rápido e o Euler está aqui para me ajudar e trouxe ofertas incríveis para você. Diga aí, Euler. É isso mesmo, Everton. Pede desconto que tem desconto na Casas Bahia, vamos de ofertas. TV 43 a partir de R$ 1.599. Tá no preço bom, hein? Preço bom. Ou 10 vezes de R$ 159,90 mensais. Celular Moto G23, última tecnologia, R$ 1.099, cliente pagando no Pix. Fritadeira Oster, 4 litros, apenas R$ 399. E essa fritadeira aí, pra você não vai entupir as veias do seu coração, meu querido. Tem mais, tá na tela, Euler. Essa aí é sem óleo. Geladeira Brastemp, R$ 3.299. À vista, cliente pagando no Pix, 375 litros, aquela Frost Free que não dá gelo. Guarda-roupa Bartira, Arezo, 3 portas, 9 gavetas, 10 vezes de R$ 129,90. Sem juros também, o cliente consegue comprar no cartão, 10 vezes de R$ 129,90. Box mais colchão King Size, Erval Ômega, R$ 1.499. Olha só, tá vendo só? Não é só isso não, gente. Tem muitos móveis com frete grátis, tem guarda-roupa, colchões e toda a linha Bartira. Pede móveis para casa toda que tem. Nas Casas Bahia tem tudo para deixar sua casa mais equipada. Então pode pedir que tem. Muito desconto, são muitos produtos em oferta. Desconto é sempre bem-vindo, é ou não é? Então pede desconto que tem, pede Casas Bahia, corre já para a loja. Você tá em qual loja, Euler? Betim. Loja de Betim. Vai lá que o homem te ajuda. Obrigado, Euler, pode sair por ali. Isso é Casas Bahia. E se fizer o cartão, paga em 30 vezes. É isso, Euler? 30? É isso aí. 30 por cartão Casas Bahia, gente. Ô, Thiago Fernandes, atenção, você que é um grande frequentador das Casas Bahia, fala pra mim, o Gilberto pode sair do Cruzeiro? Tá caminhando pra isso? O HG, nesse momento não. Eu tava conversando com uma boa fonte sobre a situação do Gilberto e o que me passaram é que existe a possibilidade de saída ao fim da temporada. O próprio jogador cogita essa alternativa e aí pensa em talvez a partir de 2024, quando ele ainda teria contrato em vigor com o Cruzeiro, atuar por uma outra equipe, seja do futebol brasileiro, seja do exterior. Mas existe essa possibilidade pensando para a próxima temporada. Neste momento, não. Até porque no Brasil ele não conseguiria jogar por outra equipe da elite do futebol brasileiro, porque já completou 7 jogos ou mais na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para esse momento, ele pensa em permanecer, pelo menos até o final da temporada. E aí, a partir de 2024, janeiro, ele vai decidir o que fará do futuro da carreira, cogitando sim essa possibilidade de saída. Muito bem. Ô Valu, ontem nós falávamos aqui, hoje é quarta, nós falávamos na segunda-feira, antes do programa e no programa também, cara, não é questão de quando a gente cita o nome, como eu citei há pouco, do Vargas, do Hever, não é que você persegue o cara, mas tem algumas situações que inevitavelmente elas precisam ser expostas. O Gilberto dificilmente vai ter sossego para jogar no Cruzeiro. Ou não é jogar no Cruzeiro, vai ter sossego, por exemplo, o Cruzeiro vai jogar aqui no Mineirão. Você já imaginou? Se ele entra como titular, aí dá o nome dele, aparece o nome dele no telão, o torcedor vai cair de pau. Se põe ele no segundo tempo para entrar para resolver um jogo, a mesma coisa. Como é que fica essa situação? Como é que você está vendo esse movimento no meio da torcida? Eu vou falar uma coisa, já tomei muita pedrada e vou tomar mais, mas não tem problema. Eu entendo que o Gilberto não deve ser colocado de lado neste momento.
Entendo também que não deve entrar, especialmente nos jogos em casa. Por exemplo, vai jogar contra o Grêmio, coloque ele no banco de reservas. Entendo que o Gilberto precisa de ser recuperado para o final dessa temporada, porque por incrível que pareça, aí é uma impressão que eu tenho por tantas coisas que acontecem no futebol. A gente vê suspensões, lesões, o elenco do Cruzeiro é curto, tem um departamento médico lotado, 7 jogadores, e o Cruzeiro pode sim ainda precisar do Gilberto no Campeonato Brasileiro. Neste momento, repito, acho que ele perdeu a utilidade e, claro, ele não queria atuar no nível que tem atuado. Isso é péssimo para o próprio jogador. A carreira dele, ela se constrói através dos níveis de atuação dele. Mas eu já disse também, o Pepa talvez tenha faltado com um pouco de sensibilidade para entender, não desgastá-lo tanto ao longo do processo, porque ele foi passando, a contribuição dele foi diminuindo. Primeiros gols, depois lutava dentro de campo, até o ponto que literalmente no último sábado ele contribui com um erro muito importante, que depois acontecem sim vários erros coletivos, mas ele inicia. Então eu entendo que a palavra de momento para o Gilberto é recuperá-lo. Muito bem, gostaria de ouvir, Leotinho. Não, eu só fico pensando que assim, é só o futebol mesmo que pode virar essa chave para o Gilberto, né? As magias do futebol, o empoderável futebol clube, né? Que a gente fala sempre a gente destaca a respeito disso. É o fato dele, numa partida fora de casa, porque eu acho que a situação dele dentro de casa, perante a torcida do Cruzeiro, fica se tornando um pouco insustentável, principalmente depois do que aconteceu no último jogo diante do Corinthians. Então eu imagino o seguinte, é ele ser útil para o Cruzeiro em um grande momento que seria uma vitória para cima do Grêmio, uma vitória fora de casa contra o Fluminense. Esse cara entrando em campo e fazendo um gol que deu os 3 pontos para o Cruzeiro. Que são aquelas coisas que só o futebol pode proporcionar, que é o tirar algo diferente numa situação totalmente adversa que ele está vivendo. Eu vou só dar um exemplo. Por muito pouco, o Pepa, o Nicão, um jogador que ficou fora dos planos, por muito pouco não foi embora do Cruzeiro. Se o Alisson faz o gol contra o Atlético Paranaense, que o Nicão deu assistência, e o Robert faz, a gente estaria falando, nossa, o Pepa recuperou o Nicão, hein? Que estava praticamente fora. Para colocar lá na então, frente. O detalhe do gol, como diz Carlos Alberto Parreira, muda muito a Mas visão. você sabe, tem uma coisa nessa questão do Gilberto, eu tinha amigos, que eu fico pensando a cabeça do Pepa, tá? Porque é o seguinte, o Pepa é um líder de um grupo, o Gilberto caiu em desgraça com a torcida, gente, isso é fato, caiu em desgraça com a torcida mesmo. E não venha me dizer que foi culpa da imprensa, não, porque não foi, não, tá? Não, porque quando é coisa ruim, a culpa é da imprensa. Mas quando o time ganha uma sequência de jogos, um título, tem uma temporada espetacular, ninguém coloca a imprensa como aliada, né? Então é o seguinte, eu não estou defendendo também, não, porque tem chupisco em todos os segmentos. Então é o seguinte, eu fico pensando o Pepa, porque se ele, como líder, abandona o cara, aí é meio que, entre aspas, uma atitude reprovável. Se ele banca o cara, aí é porrada nele, vai morrer abraçado, bababá. Se ele escala fora e o cara resolve, ele fica mais à vontade para escalar em casa. Então é uma situação difícil, eu fico pensando como é que o Pepa vai administrar isso, porque administrar sua construção, de um pequeno reparo à construção do seu sonho, vem pra CNR, o homem do preço baixo tá aqui, eu quero meu jingle, meu povo! De um pequeno reparo, a construção do seu sonho vem pra CNR. Bom! O homem do preço baixo está aqui. Ô, Rogerão, o que você preparou para nós hoje, homem? Boa tarde pessoal da bancada. Boa tarde a você que está nos assistindo, que está aí construindo, reformando, precisando fazer um pequeno reparo na sua casa, trocar uma lâmpada, pintar uma parede, trocar o vaso com caixa, ducha higiênica, torneira. A CNR está à sua disposição. Liga aqui no nosso WhatsApp, nosso Televendas, né? Fique sabendo tudo sobre as lojas. Nos conceda o privilégio de conhecê-lo. Venha fazer um orçamento conosco, surpreenda-se. Vamos de oferta, meu querido? Então vamos para a oferta de número 1. Tá na tela, meu povo. Essa tem que falar um pouco sobre ela. Bobina de papel e papel. Que bobina é essa? Você está construindo, terminando sua reforma, sentou aquele piso maravilhoso, mas vai continuar com a reforma, pintura, enfim, gesso, ou vai só pintar a sua casa? Compra o papelão, coloca sobre o seu piso, faz aquela limpeza, protege, ele é ondulado, vai seguir com a sua obra tranquilo, sem problema, por uma bobina de
1,20 m de largura por 30 metros lineares de comprimento por apenas R$ 129,90 à vista uma vez no cartão. Não vai deixar o piso sujar, esse é piso que arranha, não vai arranhar. Exatamente, também. A obra segue feliz da vida. A oferta de número 2 já está na tela, minha gente. Falei de pintar a parede, olha aí, ó, tinta Quartzolite Toque Fino Premium, um galão de 3,6 litros nas cores palha, areia e algodão egípcio de R$ 107,00 por apenas R$ 34,50. Esta oferta à vista uma vez no cartão, meu querido. Imbatível o preço também da terceira oferta do dia. Com certeza. Vamos lá para a terceira oferta do dia. Ó. Vai entrar agora, é o piso Incefra Sydney. É um piso 74 por 74, é um piso extra acetinado. Ele tem um piso cimentício, né? Retificado, dá um ótimo acabamento assentado. Esse de R$ 56,00 por apenas R$ 29,90, esta oferta em 5 vezes no cartão. Ô, gente, é de um pequeno reparo a construção do seu sonho. Vem para a CNR da Reforma Construção em BH, Nova Lima, Contagem, Betim, Varginha. E se está em outra cidade, a gente leva para você. Com certeza. Um abraço. O Homem no Preço Baixo está aqui, ele volta. Rápido intervalo, é o tempo de você entrar em contato com a CNR e a gente volta na sequência. Atenção, porque é o seguinte... Tiago Fernandes tem informações importantes sobre Casares no América. Informações que podem surpreender você. Até já. E é break nos donos da bola de hoje. Tô me ajeitando aqui na cadeira, né, rapaziada? Porque hoje é a famosa quarta-feira, Libertadores de novo. Ontem o Inter, que isso? O Inter ganhou do Bolívar lá na Bolívia, lá em La Paz, na altitude. Bolívar tinha 15 vitórias na temporada, em 17 jogos, tinha perdido um jogo só. A gente sabe da diferença que é jogar na altitude e o Inter buscou uma vitória de 1-0, classificação bem adiantada para a semifinal. Hoje temos 2 confrontos, né? Um deles argentino. Nosso querido Racing pega o Boca Juniors e ainda tem brasileiro também jogando, né? O Palmeiras, nosso querido Porco, hoje joga e vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo. Eu queria um Palmeiras e Boca na semifinal, acho que seria interessante, mas também acho que seria interessante um Palmeiras e Boca na final. Do outro lado, Fluminense e Inter, acho que seria interessante. Vamos ler os comentários aqui, muitos comentários falando sobre o Galo aqui. Que muita gente falando, debatendo muitos assuntos aqui, queda de rendimento do time, situação da SAF, Arena MRV, e o Flávio Luciano tá falando que queda de rendimento, meu caro. O Menin falou que o time é competitivo e ano que vem ele quer um time competitivo como esse. Flávio Luciano aqui concordando com o Menin sobre o que ele falou. Deixa eu ver aqui. O Luiz do Caiçaras falou, Rubens Menin falar que não entende futebol, isso não é novidade, todo mundo tá vendo. Felipão já deveria ter sido mandado embora há muito tempo. Efetivar Lucas Gonçalves. Muitos torcedores do Atlético pedem essa efetivação do Lucas Gonçalves, né? É uma coisa que vem se tornando debate há muito tempo aí. Tá há muito tempo no clube, conhece os jogadores, pode ser uma boa opção. O Rogério Lamonier falou, essa crise de técnicos do Galo tem nome e sobrenome, Cuca. Lembrem-se da deserção irresponsável dele após os títulos de 2021. Tá falando sobre a saída do Cuca em 2021, né, que fez o Galo procurar outros treinadores, mesmo sendo o atual campeão do Brasileiro da Copa do Brasil. O Andrezão, dá tempo de jogar lá no estúdio rapidinho? Zero, doidão! Fala, HG! Deixa eu pegar o nome aqui. Sub-20! O Paulo falou sobre muitas coisas aqui, mas dentre elas uma interessante para jogar no assunto de vocês, sobre o elenco do Galo, reformulação, que você falou do Vargas aí, se não poderia ter mantido o Ademir e o Sacha. Ele falou, e se desse mais oportunidade para a molecada da base? Aqui, vamos lá. Foi bom, é uma boa pergunta, eu acho que nesses próximos programas a gente precisa falar disso. Eu vi o Moscardo ontem jogar, como estou vendo o Moscardo jogar alguns jogos, o Moscardo tem 17 anos, o Luxemburgo bancou, o moleque entrou e hoje, com poucos jogos como titular do Corinthians, já é uma realidade, com 17 anos. O Alisson, um dia desse, entrou uma vez, entrou duas, já não entra mais. Sumiu, né? O Rubens, maior ladrão de bola do Atlético, mesmo não jogando, ainda é o líder em desarmes.
nem aparece no time. Se não joga na lateral esquerda, põe de volante, porra. Faz alguma coisa diferente para sair do pragmatismo. Enfim, entusiasmei. Tá desvalorizando o Rubens, inclusive, né? Ele Fica tava valorizado com comigo proposta ali, de fora, podia ter jogado Por mais. dentro ele me xinga. Não, xingo não. Xingo não. Bora voltar pra Mas eu acho. Tá de brincadeira, gente. Vocês estão de brincadeira. Acha legal o Moscardo no Corinthians, acha do cacete o Hendrick no Palmeiras, acha o Vitor Roque não sei quem lá no Atlético Paranaense legal, acha a molecada do Vasco sensacional, acha no Fluminense sensacional. E aqui o Izep. Se o Izep estivesse no Palmeiras hoje, com o que ele vem fazendo no Atlético, ou estaria sendo usado ou a imagem dele muito bem trabalhada. Sim. Tá? O Alisson entrou 2 jogos, já não se fala mais. O Rubens é líder em desarmes no Atlético sem jogar e não joga mais. Se ele não joga na lateral que você tem o Arana, eu sou muito mais. Olha o que eu vou falar, hein? Isso é polêmico, tá? Isso é polêmico. Eu sou muito mais, mas tem que fazer alguma coisa, né? Porque jogar do jeito que está jogando e não está ganhando, tem que mudar. Fazer apostas, trabalhar em cima das probabilidades. Pega o Rubens e mete no meio. Insiste um pouco mais com o Patrick, insiste menos com jogadores que não estão funcionando, como o Alan Franco, que entrou mais do que esses aí, como o próprio Edenilson, que eu gosto muito, mas não deu liga ainda. Tem que mudar, fazer alguma coisa diferente e botar a molecada para rodar. Senão você não valoriza a base, você não vende, você não resolve o problema, que tá com problema, não tá ganhando. E se for para KTO, aí o problema tá resolvido. Mas tá mesmo, rumo ao Maraca, meu povo, com até 20, atenção, rumo ao Maraca com até 20 mil em free bet. É isso mesmo, você pode levar 20 mil de lambuja. As quartas de final da Libertadores estão chegando. A KTO vai premiar, aliás, já chegaram, né? Vai premiar quem ousar nos seus palpites. Você pode ganhar até 20 mil reais em free bet, eu vou explicar. Você vai apostar pelo menos R$5 em qualquer esporte que está lá dentro da KTO.com. Aí isso vale até o dia 31. Vale até o dia 31 de agosto. Se você apostar nas odds mais altas, por exemplo, está lá Cruzeiro e Bahia, a odd do Bahia está mais alta. Se você apostar na odd mais alta e seu palpite der certo, você vai ganhando pontos, E aí, para você se dar bem, é desafiando as probabilidades. Lá está explicando. Os 50 maiores pontuadores durante as quartas de final da Copa Libertadores serão premiados com free bets que vão de 50 reaisinhos a 20 mil reais para o grande vencedor. Você não entendeu? Não está claro para você? Então vou te explicar. Você vai acessar kto.com, não se esqueça de clicar em aceito participar. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, você tem que jogar com responsabilidade. E se tiver alguma dúvida, faz seu cadastro lá, usa o cupom DONOSMG, vai lá no suporte. Eu queria que vocês me informassem mais sobre essa promoção. E vai lá brincar, mas sempre com responsabilidade na KTO.com. Agora eu preciso falar do Casares, conforme prometi. Eu já vi jogador voando fora de campo. Eu já vi jogador voando em treinos, chamado leão de treino. Eu já vi jogador que não voa em treino e voa em jogo. Eu já vi jogador bom de decisão. Que voa em decisões, em jogos grandes. Eu já vi jogador que não voa em clube e voa em seleção. Eu já vi jogador que em seleção voa em clube e não voa. Mas voar em exame médico, para mim, é a primeira vez, Thiago. Exame médico e no bate-papo com a diretoria. Foram os 2 momentos áureos do Casares até agora nessa passagem pelo América. Até porque, HG, estava conversando com uma fonte ali para entender um pouquinho mais sobre essa contratação do Casares. E aí, essa fonte ligada à diretoria do América disse que ficou muito empolgada com tudo que o Casares falou, pensando nesse contrato de curta duração que ele assinará com a América. Ele assinou, na verdade, o contrato até dezembro de 2023, fez o exame médico, no exame médico apresentou percentual de gordura de 7%, que é bem baixo, e disse que está muito empolgado e animado com a possibilidade de fazer história na América. E aí, conversando ainda com essa fonte, peguei mais alguns detalhes referentes ao contrato do Casares.
não há uma comissão para ser paga ao empresário. O empresário abriu mão, abdicou dessa comissão, porque entende que é um momento de recuperação do atleta e acredita que ele conseguirá dar a volta por cima nesse contrato de curta duração com a América. E a remuneração do Casares, mesmo com a parte fixa e a parte da produtividade, pode chegar no máximo a R$150 mil por mês. Ou seja, se o Casares atingir todos os objetivos pelo América e durante um mês, ele pode chegar no máximo a R$150 mil de salário. Então é um jogador que nesse momento a diretoria entende que vai conseguir fazer um bom trabalho até o final da temporada e vai conseguir se recuperar na carreira. Você que gostaria de ver o Casares vestindo a camisa azul do nosso Cruzeiro, o que você tem a me dizer de um jogador que está voando nos exames médicos? Bom, primeiro que eu não gostaria de ver o Casares no Cruzeiro, não? né? Não. E Mas acho quem que assim, disse isso? O movimento dele parece um movimento de alguém que quer realmente voltar. Você acredita na recuperação das pessoas? Acredito, de algumas. Outras eu acho que já... tem alguns casos meio difíceis. Outras não acredito, não. Tem uma coisa que eu esqueci de falar nessa informação. De acordo com essa fonte do América, o Casares largou completamente aquelas saidinhas noturnas. É mesmo? Não tá nem ingerindo mais bebidas alcoólicas. Mas tá na igreja ou largou e não foi para a igreja? Ele não soube falar. É porque não é só a igreja que muda a vida, né, Tim? Nós, por exemplo, não frequentamos e temos uma vida equilibrada. Ele gostava da noite. Quem? Né? O Romário não bebia, mas gostava da noite. É verdade. Né? Mas isso nunca atrapalhou o desempenho também, que fique bem claro, né? Que o Romário dispensa comentários. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Será que vamos ver a melhor versão de Juanito Casares? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A minha esposa trabalhou muito tempo num centro de recuperação de menores, de alto risco, tá? Trabalhou muito tempo como psicóloga. Com êxito absurdo na recuperação dos meninos. Sabe o que ela dava para os meninos? Claro que tem exceções, pô. Teve criança que ela bateu na cara dela. Sabe o que ela oferecia para os meninos? Carinho, atenção, ocupação, sabe? Ouvia as crianças, se interessava pela história das crianças para buscar alternativas. Talvez o América seja a salvação do Casares. Porque bola, meu amigo. O Casares tem e não é pouca não, tá? E não é pouca não. Daqui a pouco eu quero falar com você, Dola. Se não conseguir no ar, a gente fala fora do ar no almoço, mas vamos conseguir sim, que eu quero falar para o motorista parceiro. Atenção, motorista parceiro, atenção, Carlinhos, se liga aí. São mais de 40 milhões de passageiros viajando com a 99 e você que dirige, conta com um cuidado especial nessa sua jornada. Além de um pacote exclusivo de ganhos, eu vou te fazer aqui, vou te dizer uma coisa, seus dias cheios de corridas e mais ganhos para o seu bolso com a 99, você sabe que pode contar de verdade. Então, se você ainda não é um motorista parceiro, seja um motorista parceiro, vem para a 99, aqui não tem exploração não. Motorista parceiro, nós temos um compromisso com os seus ganhos. Se você está em casa pensando em se tornar um motorista, tá? Então vem para a 99, o QR Code está aqui ao lado, é só apontar sua câmera para cá e se tornar um parceiro. São mais de 40 milhões de passageiros, gente, contando com você. Mas vem para cá que aqui não tem exploração não, vai ser uma grande parceira sua. Quer se tornar ou já é motorista? Venha para 99, nós temos um compromisso com seus ganhos. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco o mundo para ouvir Alexandre Dolabella. Até já. E último break nos Donos da Bola de hoje, rapaziada. Vou ler mais mensagens aqui para vocês. E muitos cruzeirenses mandando mensagem. Alô, torcedor do Cruzeiro. Rapaziada, tá na bronca com o Gilberto, hein? O Jefão falou assim, fico de cara com o Atlético, Cruzeiro e América, como não consegue revelar um jogador da categoria de base. Esse Gilberto é ridículo. Juan Índio 200 vezes melhor que ele. Um abraço, um grande abraço, Jefão, né? Você não tá me criticando, então um grande abraço para você, porque tá pro Gilberto, coitado. E o Juan Índio é um garoto ainda, né? 17 anos, se eu não me engano. Então, o torcedor do Cruzeiro tem que ter calma. Mesma coisa do Izep, do Galo também, muito novo. Então, o torcedor tem que ter calma com esses jogadores, até porque eles nem sempre vão render o esperado quando jogarem no profissional. Deixa eu ver aqui.
O Bruno de Oliveira está falando sobre o Coelho, falou assim, o problema do América vem desde o ano passado, fez uma boa campanha em 2022, mas não trouxe reforço para disputar as competições de mata-mata. Acho que faltou planejamento, né? 3 competições ao mesmo tempo, faltou um pouco de planejamento. O Martim Gomes falou assim, boa tarde, eu acho que deve romper com o Pepa, é um técnico fraco, sem noção de treinador europeu. Eu acho que o Pepa cai contra o Grêmio e quem vai assumir é Mano Menezes. Estão pedindo Mano Menezes de volta no Cruzeiro aí. Mano Menezes já treinou o Cruzeiro em 2017, 16, 17, 18 e saiu, acho que meados de 2019, ali naquele início de Brasileirão ruim do time. Andrezão, tem como jogar no estúdio rapidinho? Tem um... Fala, HG! Eltinho! Oi! Você sabe que nós somos um programa que dá voz pro torcedor, né? Dá. Pelo menos no YouTube, sim. E o Francis de Itaúna tá na bronca aqui com essa mudança do Atlético sobre a questão dos ingressos na MRV, de liberação de ingresso por sócio. Ele falou que não vai conseguir levar a família, tá questionando se vai ter que ir sozinho e se essa mudança vai ser definitiva. Eu creio que essa mudança não vai ser definitiva. Eu acho que é mais pelo começo do que está acontecendo na arena e principalmente pelo fato do Atlético não colocar toda a capacidade. É de 47, vai ser liberado 30 mil, então, e já tem alguns ingressos que já são das cadeiras cativas. Então essa questão dos ingressos que são liberados para os sócios, para levar uma pessoa a mais, isso aí com o passar do tempo vai ser liberado novamente. É lei da oferta e procura. Porque o primeiro momento vai ser punk mesmo. Todos os sócios vão querer comprar ingresso, então se você colocar se um adicional, abre a possibilidade do adicional, aí extrapola o limite do estádio. Não tem nem então, como. Nesse início, realmente, se quiser levar a família toda vai ter que ser sócia, não vai ter jeito não. Fechou. Essa aula de administração, sócios torcedor, com Elton Novaes e Alexandre Dolabella. Vamos voltar para a TV. Já pensou um camarote da Band no Mineirão e outro na Arena MRV e um no Independência? Sim. Para nós, aquele pessoal fala de fazer ativação. Aí dá para trabalhar com prazer. Eu preciso ativar na sua vida, sabe o que? O Minascap. Todos os dias você pode ajudar e todos os domingos você pode ganhar sendo uma figura que vai testar a sorte. Porque você fala, eu não ganho nada, mas também não compro o Minascap. Então compre o Minascap, porque nós temos uma moto Honda no primeiro prêmio, uma moto Kawasaki Ninja no segundo prêmio, um Mob no terceiro prêmio, um Renegade no quarto e 30 prêmios de R$ 2.500. Já ia falar 30 mil prêmios. Vai, papai. 30 prêmios de R$ 2.500. Você não pode perder a chance. Você compra o Minascap no minascap.com, no aplicativo, lá pelo QR Code, nas mãos dos revendedores, nos postos de venda. Você ajuda a paz e seu coração. Bate muito, muito, muito mais forte. Viva o Minascap. Quanto tempo aí, Andrezão? Rapaz, é verdade. É hora de falar de Taça Band Minas com o fenômeno Elton Novaes. Veja. Taça Band Minas de futebol de base. Fala galera, Taça Band Minas de futebol de base chegando na reta decisiva. E aí você já sabe, né? Não pode vacilar se quiser seguir firme na competição em busca do título. Pablo, muito bem organizado e a gente cada dia encontrando mais talentos, né? É o objetivo da competição. Exatamente, esse é um dos objetivos, além de agregar essa integração entre os atletas de várias regiões diferentes, o alto rendimento acaba chegando também. Nós percebemos talentos, joias raras estão surgindo nos gramados de BH. A coisa que eu mais gosto de fazer é jogar futebol, então sempre que eu estou jogando uma Copa dessa, principalmente tão grande, é o que eu mais gosto de fazer. E você sonha de futuro, assim, de ser jogador de futebol? Tem essa pretensão? Com certeza.
Olha só, e o que eu tenho notado, acompanhando bem de perto a Taça Band Minas de futebol de base, é que a meninada tá cada vez mais obediente e taticamente entendendo muito bem do assunto, viu? Assim, a gente gosta de manter a bola, ficar rodando, assim, esperar o momento certo para atacar, para abrir um buraco na defesa do adversário. Nessa Copa Band eu pude eu vi bastante jogos aqui, né? Eu pude ver que tem vários atletas que estão com uma qualidade muito boa de passe de bola, de domínio. Taça Band Minas de futebol de base. Põe os meninos pra jogar, gente. América, Cruzeiro e Atlético. Coloca a meninada pra jogar. Não vai revelar se não tiver essa pontinha de ousadia. No banco ou na base, dificilmente. Só se for um fenômeno como o Vitor Roque, Messinho, esse foguetinho do Atlético aí, esse Zep do Atlético joga demais. Mas tem que botar pra jogar, põe pra rodar. O Internacional vai ser campeão da Libertadores. Você está sentindo o cheiro de 2013 na vida do Inter de 2023? Sabe aqueles milagres, aquelas coisas loucas assim? Pode ser. É um time cascudinho, né? No brasileiro tá mal, mas o Ener Valencia joga demais, né? Só na Libertadores. Mas eu gosto muito do Ener. É um cara que tem capacidade de levar o Inter a grandes feitos aí, viu, Everton? Mas o Brasil tem que ver como é que vai ser. Nossa Senhora, o menino é bom. Tem que ver como é que vai ser essa coisa de conciliar com o Brasileirão, porque o Inter tá precisando pontuar, né? Time que não tem goleiro acima da média não ganha nada. Isso é verdade. Raramente é campeão de alguma coisa. Centroavante bom também ajuda muito. Acontece os abortos da natureza de vez em quando. Um centroavante matador também é importante. Fundamental. Olha, tem que ir embora, André? O que você está rindo de quê, Thiago? Dormiu com o Bozo? Você falando que o time não tem goleiro acima da média, eu entendi a letra. Vamos embora, meu povo, vamos embora. Amanhã a gente volta. Eu terei hoje o imenso prazer em almoçar com o Thiago Valu, Thiago Fernandes, Dolabella e Elton Novaes. E eles vão pagar. Um abraço!